Hoje eu separei um conteúdozinho de extrema importância, mas assim, vou ser bem sério com vocês, eu não estou pensando em passar só isso aqui não, tá? Eu separei isso em outra coisa. Aí a outra coisa eu vou dizer caso dê tempo de passar. Que aí é uma parte é um dos conteúdos ainda de matemática básica mais importantes na minha concepção, tá? Mais importantes na minha concepção, que é a conversão de unidade de medida. Porque, gente, o próximo conteúdo vai precisar de conversão de unidade de medida. E aí eu vi que algumas questões que eu passei, principalmente nas listas difíceis, né? Para a galera, inclusive, que está entrando agora, lá na plataforma, vocês vão ver que para cada assunto, vocês vão ter, em média, 3 listas. Por que eu digo em média? Porque, às vezes, o conteúdo, ele por si só, não tem questões difíceis. Então, eu acabo não botando, porque eu não vou forçar. Mas, na maioria das vezes, vocês vão encontrar ali 3 listas. E aí, algumas delas, nesses assuntos que eu já passei, tiveram questões que exigiam conversão de unidade de medidas. E vocês não souberam fazer, a maioria. E eu achei muito engraçado a galera vindo me perguntar, prof, isso aqui, eu travei nessa parte. Aí, quando eu ia olhar, Lara, não era no bendito conteúdo que eu estava passando, não, velho. Era de conversão de unidade de medida. Aí, meu Deus, eu vou ter que passar mesmo a parte de conversão. Eu já estava planejada a aula, tá? Eu ia passar de qualquer forma. Mas eu pensei que eu ia conseguir deixar para mais tarde, entendeu? A conversão de unidade de medidas. Mas eu disse, velho, eu vou ter que ativar a carta da conversão de unidade de medida, senão a galera não vai conseguir fazer. Sabe uma coisa muito engraçada da unidade de medidas em francês? Hã? É que lá, tipo, eles não falam mililitros, eles falam centilitros. E tu vai entender hoje por quê. Não, eu entendi por que é centilitros. Eu entendi o porquê, só que eu achei muito engraçado. Por que tu fala mililitros? Eles falam centilitros. E se eu te contar que, na verdade, um dos poucos países que usam mililitros é Brasil? É É porque a igual gente tá certo. A gente tá certo, os outros estão errados, quero nem saber. a gente vai aprender hoje. Vamos lá, então, conversão de dado de medida. Gente, isso aqui é matemática básica, mas precisa fazer. Tem gente que fica assim, mas isso aqui é muito fácil. Aí, quando tu passa uma questão, aí a pessoa precisa fazer alguma conversão, aí adivinha. Bum, ela não consegue, ela trava. Aí isso eu acho muito engraçado, velho. Aí eu sempre digo a galera, ó, não subestima conteúdo, velho. Matemática básica não significa ser matemática fácil, não. É a matemática que tu precisa para aprender coisas futuras. Então a gente tem que estar aqui com nível de maturidade mais avançado. Então vamos lá, gente. Nós temos aqui um sistema internacional de medidas. Porque pensa comigo, Maria Clara. Faria sentido, velho, você levar em consideração as unidades de medidas que são usadas no seu país, sendo que às vezes você precisa, sei lá, você é uma pesquisadora ou é uma pessoa mais curiosa, aí você quer estudar sobre um determinado conteúdo. Vamos supor, eu me interessei ali pelo conteúdo de figuras geométricas, e aí eu quero ver como que as questões relacionadas a áreas de figuras. Quem faz muito isso é essa galera que gosta muito da parte artística, sabe? Então, o pessoal que estuda design gráfico, eles analisam muito estudos de base matemática, mais especificamente de bases geométricas. E aí, vamos supor que você quisesse, né, você se interessasse por esse assunto. Aí você ia estudar uma coisa que, sei lá, um estudo que foi feito na Índia. Pô, mas será que a Índia usa as mesmas medidas que a gente? Com certeza não. O Neto mesmo falou agora para a gente que o sistema de unidade de medida francês, ele não usa mililitro, ele fala centilitro. A mesma coisa, ele não vai dizer, ele não vai usar, por exemplo, litro. Entende? Então, assim, você vai perceber que há mudanças. E aí, o que foi que os caras fizeram, Miguel? Eles criaram um sistema internacional de medidas para que Maria Clara, quando quiser ler algum trabalho, ou alguma outra coisa, qualquer outra informação, que seja feita na China, seja feita no Japão, na Índia, no Cazaquistão, ela consiga ler aquilo ali. Ela consiga entender. Então, Lara, o Sistema Internacional de Medidas, o que ele vai fazer? Vai pegar de todas as unidades de medida para cada coisa, qual vai ser a unidade que a gente vai usar como sendo a padrão? Porque senão viraria uma completa bagunça. A matemática já é difícil, poxa. Aí se tu não tiver nenhum padrão para seguir com ela, aí, minha amiga, você não vai conseguir. Aí é perca de tempo. E aí aqui eu separei as principais. Prof, por que é principal? Porque existem mais. Então, na física, por exemplo, vocês vão ver que a gente vai ter a parte de luminosidade. Então, vai ter uma unidade de medida que vai ser utilizada para
representar a luminosidade. Na química, o número de mols. Na física, você ainda vai ter pressão, você vai ter, enfim, tantas outras unidades. Mas, assim, para matemática, gente, as que vão interessar para a gente é isso aqui. Então, se liga, olha só, Daltro, toda vez que eu estiver falando de comprimento, eu vou ter que utilizar metros como sendo a unidade de medida padrão. Ou seja, se eu pego um trabalho que foi feito na China, velho, aí eu vou ler aqui no Brasil, mesmo que ele esteja em mandarim, eu vou ver que todas as unidades de comprimento vão estar em metros. Não vai estar em nenhuma outra unidade. Um exemplo disso, velho, é quando você pega alguma coisa ali, algum trabalho feito nos Estados Unidos. No dia a dia, eles não usam metro, eles usam milha. Mas nos trabalhos acadêmicos é metros. Massa, toda vez que eu estiver trabalhando com massa, eu tô falando de quilograma, tá? Quilograma. Quilograma, então, nesse caso, vai ser a medida no sistema internacional. Tempo, estou falando de segundo. Volume, estou falando de metros cúbicos. E velocidade, estou falando de metros por segundo. Acredito que a maioria das pessoas já conheciam isso, né, gente? Mas estou comentando aqui porque é importante. Então, essas daqui são as medidas no sistema internacional. Tá certo? Para matemática em si não vai nem valer tanto. Isso aqui é mais para física, mas eu passei porque às vezes a gente pode precisar. Aí, beleza, prof, mas no sistema internacional de medidas, o comprimento é em metros. Mas e se a danada da questão, a bendita da questão, me passar ali em quilômetros, me passar em decâmetro, me passar em milímetros? O que é que eu vou fazer? Aí você vai converter. A famosa carta da conversão. Aí, olha, galera, toda vez, inclusive, eu tenho 3 tipos de grandezas, tá, gente? Eu vou ter as grandezas que eu vou chamar de grandezas lineares, se liga, viu? Lineares. Eu tenho as grandezas que são grandezas superficiais. E qual é o outro tipo de grandeza? Quem lembra? Para me dizer. Volumétrica. Muito bem, perfeito. Volumétrica. Ó, as volumétricas. Qual é a diferença entre cada uma delas, hein, velho? É simples, veja só. Quando eu estou falando de grandeza linear, eu estou falando que você vai ter uma única dimensão. Então, por exemplo, olha só, Miguel. Miguel andou 4 quilômetros. Pô, ou Miguel andou para frente ou ele andou para trás. Porque tem como ele andar para duas direções, para duas direções ao mesmo tempo. Ou então tem como ele andar para frente e para cima ao mesmo tempo. Tem como isso, gente? Não, né? Então, ele usa o quê? Uma dimensão. Então, ele vai andar 10 metros para frente, ele vai andar 10 metros para trás, ele vai andar 10 metros para cima, vai andar 10 metros para baixo. Então, é uma dimensão. Isso é uma grandeza que eu chamo de linear. Superficial, Lara, é quando tu tem duas grandezas. Duas dimensões, melhor dizendo. Grandezas não. Duas dimensões, desculpa, tá? Falei errado. Duas dimensões. Então, superfície é área. Para eu calcular a área de um quadrado não, de uma área de um retângulo. Quem lembra qual era a fórmula? Base vezes altura. Muito bem, então eu estou pegando a base que é, se você for perceber, uma dimensão, tá vendo? E tenho a altura que é outra dimensão, pô. Então tu tá multiplicando duas dimensões. Então isso aqui é uma grandeza superficial. Então superficial vem, na verdade, cara, de área, ó. Enquanto a volumétrica, gente, volume, quando eu vou calcular o volume de um prisma, eu sei que nem todo mundo vai lembrar, mas a galera que recorda um pouquinho desse estudo, um pouquinho mais avançado de geometria, me lembra aí, quando eu vou calcular o volume, por exemplo, de um paralelepípedo, eu multiplico quantas dimensões dele, desse paralelepípedo? Eu vou calcular o volume. Altura vezes largura. Muito bem, base vezes altura vezes a largura, que eu também posso chamar de comprimento. Então, olha só quantas grandezas eu estou multiplicando. 3, gente. Então, vai ser grandeza volumétrica toda vez que eu tiver, preste atenção, multiplicando 3 dimensões. Todo mundo entendeu isso aqui ou o prof confundiu a cabeça de vocês? Sejam sinceros e sinceras. Deu para entender, gente? Confirme aí. Olha, Laís já confirmou. Feidozinho também, Daltro também, Miguelito, foi ok, Maria Clara também, Lulu também, beleza, muito bem, é isso. Simples, não quero confundir a cabeça de ninguém. Se eu confundir, pede para parar, para eu repetir, viu? Agora vamos aqui para a gente poder falar dessa conversão para essas grandezas que são grandezas lineares, que inclusive vão ser uma das grandezas mais cobradas para vocês. Gente, eu tenho que lembrar dessa réguazinha aqui, dessa ordem exata. Então, o que é que vocês vão fazer? A missão de vocês é fazer essa sequência de grandezas
todos os dias na vida de vocês até memorizar. Então, quando vocês se depararem com uma questão que vai precisar fazer conversão, vocês vão colocar quilômetros, o HM, gente, esse HM é hectômetro, tá? Hectômetro. Aí hectômetro vai ser o que é hectômetro, começa com H, por isso que eu represento como HM. Então, quilômetro, hectômetro, esse DAM é o decâmetro, metro, DM é decímetro, CM é centímetro e MM é milímetros. Bora de novo. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Todo mundo entendeu, né? Então eu tenho que fazer essa réguazinha aqui, essa sequência de grandezas. E aí eu vou ter que me ligar no quê, Lulu? Toda vez que eu quiser converter para uma unidade que esteja à direita da atual que eu estou, eu multiplico por 10. Olha só, então, se eu quiser converter de quilômetro para hectômetro, percebam, o hectômetro ele está à direita do quilômetro. Então, eu vou multiplicar aquele valor do quilômetro por 10. De novo, se eu estou ali, se eu tenho uma medida que está em hectômetro e eu preciso convertê-la para decâmetro, percebam que o hectômetro está aqui, o decâmetro ele está exatamente à direita do hectômetro, pô. Então, eu preciso multiplicar por 10. Por quê? Porque eu vou caminhar para a direita. É aquela mesma ideia dos números decimais que a gente já vinha estudando. Lembra quando a gente viu a parte de potência, que era de base 10? A gente não via, né? Era, quando caminha para a direita, aí o sinal é positivo. Quando caminha para a esquerda, é outra coisa. Lembra que a gente fazia isso? É a mesma ideia aqui. Porque isso aqui são múltiplos, gente. Aí, mesma coisa, estou em decâmetro. Quero transformar para metros. Olha o metro, onde é que está? O metro está à direita, Laís. Então, eu vou ter que multiplicar por 10 e assim sucessivamente. Aí, Clarinha, Maria Clara, se liga, olha só. Estou aqui em milímetros, mas eu preciso da informação em centímetros. Então, perceba aqui, olha, que se eu for analisar, o centímetro, ele está ao lado do milímetro. Mas eu caminhei para que sentido, gente? Para sair do milímetro para o centímetro. Qual foi o sentido que eu caminhei? Direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. Aí, como foi para a esquerda, aí eu tenho, gente, que dividir por 10, tá? Então, toda vez que eu caminho, ou seja, que a minha grandeza estiver à esquerda dele, aí eu vou dividir por 10. Mesma coisa, olha, estou exatamente aqui em metros, quero transformar em decâmetro. Então, perceba, metros e decâmetros, ele está bem à esquerda. Então, eu venho aqui e divido por 10. Todo mundo entendeu isso, gente? Sejam sinceros e sinceras. Ou eu confundi? Confundi não, né? Cabeça de ninguém? Isso para grandezas, ó, povo lindo, lineares, tá? Que o prof está falando. Então, tem que memorizar isso, gente. Não tem para onde correr, não, viu? Então, vocês vão precisar fazer isso aqui todo santo dia para memorizar. Para quando chegar na hora da prova, não precisar estar ficando muito agoniado. Tem uma galera que fica, não, prof, mas eu aprendi lá na escola, olha, que de quilômetros para metros eu venho, multiplico por 1000. Beleza, essas daí são bem interessantes a gente saber. Mas se a questão tiver em hectômetro, aí você não tem relação, porque senão você fica só memorizando as coisas. E não é interessante você memorizar. É interessante, na verdade, você entender. Aí aqui a gente abre essas grandezas e a gente compreende. Fica muito mais fácil quando compreende. Agora eu vou passar adiante, viu, gente? Para a grandeza linear é desse jeito. Bora falar um pouquinho quando as grandezas são superficiais. Aí, quando é superficial, só o que vai mudar é isso aqui, ó. Eu vou elevar ao quadrado, pô. Eleva todo mundo ao quadrado. Vocês estão vendo? Eu disse para vocês que superficial é área, e área não eram 2 dimensões, então por isso que está elevado ao quadrado, porque são 2 dimensões. Aí aqui, veja, olha só, nas lineares, quando eu queria sair de quilômetro para hectômetro, o hectômetro não estaria à direita do quilômetro, então eu multiplicaria por 10. Aqui eu também vou multiplicar por 10, mas deixa eu tirar isso aqui, ó, apaguei isso tudo. Eu também vou multiplicar por 10, mas prestem atenção aqui. Se eu for multiplicar por 10, eu preciso entender que a grandeza é superficial. E toda vez que a grandeza é superficial, ela está elevada a quanto? Ó, a 2. Então, o 10 aqui, ó, Lara, eu também tenho que elevar a 2. Só que, gente, me lembrem aí, quem é 10 elevado ao quadrado? Se é 10 vezes 10. Tem.
É 100, muito bem. Então, por isso que eu coloquei aqui direto, ó, que tu tem que multiplicar por 100. Aí vocês estão entendendo por que que tem que multiplicar por 100 e não por 10? Porque a grandeza, ela é superficial. A gente viu aqui no começo da aula que superficial é área. A área tu tá multiplicando, tu tá usando quantas dimensões? Me lembrem aí. Se a altura, 2 dimensões. Muito bem, duas dimensões, base e altura. Então, por isso que eu estou pegando 10 e estou elevando ao quadrado, ó. Então, aqui, ó, perceba, eu quero hectômetro ao quadrado transformar em decâmetro ao quadrado. Pô, tá à direita. Então, eu vou ter que multiplicar. Aí, eu vou ter que multiplicar por quanto? Por 10 elevado a 2, que vocês já me disseram aí perfeitamente que é 10 vezes 10 que dá 100. Então, ó, é a mesma coisa, é o mesmo repeteco, cara. Não tem segredo isso aqui, ó. Multiplica por 100 em todos os casos. E a operação inversa, Dalton, se liga aqui, olha, é só dividir porque tu tá voltando. É isso, gente. Então, vocês perceberam que memorizou as grandezas lineares, as superficiais está dada de graça. Porque é só Maria Clara lembrar que, olha, superfície vem de área, áreas são duas dimensões, então é 10 ao quadrado. Aí se liguem aqui, olha, se para cá foi 10 ao quadrado, então nas volumétricas tem que ser a unidade elevada. Eu botei aqui a 2, mas deixa eu apagar isso aqui, porque está errado. Não é elevada a 2. Vai ser elevada a quanto, gente, então? A volumétrica? Quem Ao sabe? cubo. Ao cubo. Perfeito, ó. Elevar ao cubo, 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 cubo e cubo. Aí, ó. Aí a mesma ideia aqui, ó. Ó, não era nem para ter botado isso aqui, que era para ter feito do zero. É que eu já quis deixar o resumo pronto. Meu Deus do céu. Mas, ó, se eu fosse multiplicar, percebam. Vamos supor que eu tivesse, Clara, uma questão em que o meu dado ele tivesse ali sido me dado em quilômetros cúbicos, que é volume. E eu quisesse converter essa medida para hectômetro cúbico. Eu quero que vocês me digam. Esse hectômetro cúbico, ele está em relação ao quilômetro à direita ou à esquerda dele? Ó, o quilômetro tá... Repete, por favor, a pergunta. Lulu, ó, Ah, o hectômetro, ele tá o quê em relação ao quilômetro cúbico? Tá à direita ou tá à esquerda dele? Olha pro da quilômetro cúbico, tá aqui. esquerda. Esquerda, Lulu, ó, tá aqui, ó. Não, do quilômetro para o hectômetro está à direita, do hectômetro para o Isso, quilômetro muito bem. está É à isso. esquerda. Perfeito. Então, ó, se você está em quilômetro cúbico e quer transformar para hectômetro cúbico, então você vai ter que converter para uma medida que está à direita dele. Então, tecnicamente, você multiplicaria por 10. Mas como a grandeza é volumétrica, tudo que é volume eleva ao cubo, como o Lulu disse para a gente, ó, como o Luz Neto bem falou. Então, fica 10 elevado ao cubo. Todo mundo lembra das nossas aulas de potência, que 10 ao cubo é, na verdade, 10 vezes 10 vezes 10. Que dá quanto isso aqui? Quanto é que dá isso, gente? 10 ao cubo? Dá 1000. Muito bem, perfeito, gente. Mil tá vendo isso? Beleza? É a mesma ideia. Quer voltar? Aí divide. Beleza? Espero que a galera esteja entendendo, mas se ficar com dúvida, pergunta, tá? Principalmente na hora dos exercícios. Eu separei várias questões básicas, médias, difíceis, para a gente poder fazer hoje, tá? Agora, olha só. Eu vi aqui para grandezas que relacionam comprimento, mas eu agora vou estudar com vocês um pouquinho lá de tempo, porque é outra medida, outra grandeza que vocês muitas vezes se perdem, tá? Nisso daqui. Que aí eu vou ter hora, minuto e segundo, como sendo as mais importantes. Mas eu ainda vou ter aqui, ó, dia, vou ter mês, semestre, na verdade, bimestre, deixa eu botar aqui, ó. Bimestre, vou ter trimestre, trimestre, e vou ter aqui semestre. Ó. Semestre, beleza, porque daqui a pouco a gente vê essas medidas também, que vocês de vez em quando dão embananada nisso, e aí perde questão tão valiosa, cara, por uma besteirinha. Aí hoje eu tô aqui para corrigir isso com vocês. Então vamos lá, olha só.
Gente, eu tenho hora, minuto, segundo, que são aqui as medidas principais, tá? Elas não são necessariamente a regra, não, né? Mas no caso não são as únicas, mas elas são as principais. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Que a gente agora vai fazer a ideia disso aqui do zero. Não era nem para ter botado isso. Eu não sei por que eu completei tudo isso. Mas, enfim, vamos lá. Olha, vamos supor, gente, que eu tenha o dado ali em hora. E eu queira converter essas horas em minutos. Eu tenho que saber a correspondência entre horas e minutos, gente. Olha só, eu sei que 1 hora no relógio equivale a quantos minutos? Quem sabe? 60. Muito bem, perfeito. São 60 minutos, isso mesmo. Então, olha, se eu tenho qualquer dado em hora, quero transformar em minutos, gente, é simples. Eu vou pegar esse dado, o elemento que está em hora, e vou multiplicar por 60. É isso que eu faço. Agora, se eu estou em minuto, quero converter para segundo, eu lembro, na verdade, que 1 minuto tem quantos segundos? Quem lembra? 60 segundos. Muito bem, perfeito. 60 segundos. Então, eu também vou multiplicar por 60. Agora, prof, eu posso, por exemplo, pegar de hora e converter direto para segundo? Posso. Só que para fazer isso, perceba, eu vou ter que multiplicar por 60 quantas vezes? Ó? 2 2. vezes. Então, quando eu pego 60 vezes 60, aí eu tenho que fazer 6 vezes 6 dá quanto? 36. Pronto. E aí eu repito um zero daqui com um zero daqui. 1, 2. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 3.600. Então, Aí, no perceba. caso, Diga, sabe Lu. isso? Seria dividir ou multiplicar? É multiplicar aí. Como é? É multiplicar. Eu errado, às vezes. Isso, tem que multiplicar, Lu. Porque, veja, tu tá pegando a hora, que é uma unidade de medida muito grande, e tá transformando em segundos, que é uma muito pequenininho. Então, tu multiplica, tá? Então, veja, no sentido da direita, se você está caminhando para a direita, você vai ter que multiplicar, tá certo? Agora, o inverso, a gente vai ter que fazer o quê? Se a ida é multiplicar, a volta, que é o inverso. O que, é que a gente faz? A operação inversa dá... Divide. Muito bem, perfeito. Então, ó, de segundo para minuto, lembra, de minuto para segundo, tu multiplicou por 60. Então, de segundo para minuto, tu divide por 60. A mesma coisa, de minutos para hora, tu vai dividir por 60. E se tu quiser fazer tudo de uma vez só, tu vai ter que dividir por 60 quantas vezes? Ó, ai meu Deus, saiu, não foi? Ó, vai ter que dividir por 60 quantas vezes? 1, 2. Então, tu vai ter que dividir por quantos? 3.600. Muito bem, Lulu, divide por 3.600. Todo mundo que tá aqui entendeu isso, gente? Deu para sacar, né? Essas informaçõezinhas? Certeza, né? Muito bem, a galera tá confirmando. Cadê o restante? Massa, muito bem. Na dúvida, pergunte, viu? Na dúvida, pergunte, que eu não quero converter, eu não quero, eu não quero embananar a cabeça de ninguém, tá? Eu tô aqui para facilitar. Mas às vezes a gente fala e não, né, a comunicação não fica muito clara. Aí, bora lá, para a gente ver agora essa questão de dias, certo? Valeu, Daltro. Obrigadão, viu, velho? Sério mesmo. Bora lá, então, ó. Vamos supor que eu queira agora entender aqui a questão relacionada ao dia. Vamos lá. Gente, dia eu posso relacionar principalmente em horas. E a gente aprende na escola, lá no ensino fundamental, né, em geografia. Eu odiava geografia naquela época. Hoje em dia eu gosto de geografia. Mas antigamente não gostava, não. A gente aprende que um dia tem quantas horas, velho? Muito bem. Ó. 24 horas, tá, gente? Então, para questões de vestibular, a gente vai levar em consideração que um dia tem 24 horas. Por que eu digo para vestibular, gente? Porque se você vai no ensino superior, tu vai aprender que um dia não tem exatamente 24 horas. Que cada dia, na verdade, Eduarda, tem uma quantidade de horas em específico. A média ali é 23 horas e poucos minutos. Nunca dá 24 horas, mas aí a gente vai considerar 24 horas. Agora, um mês, a gente vai corresponder, gente, com a quantidade de dias, tá? No Enem. Aí se ligue, vocês, a maioria aqui vai prestar Enem. Deixa eu até refazer isso aqui, ó. O dia, tá? Eu vou dizer assim, ó, que um dia corresponde a 24 horas. Tá certo, gente? Belezura? Agora, o mês ali, se liguem, tá? O mês é bem interessante. Muito bem, Lulu. Gente, toda vez que eu estiver falando de um mês, em qualquer prova
de ensino básico, de educação básica, eu vou dizer que um mês tem exatamente 30 dias, pô. Ó. Prof, mas eu já vi uma questão da SpaceX ou do ITA que ele não falava sobre 30 dias, falava sobre 31. Beleza. Mas aí a questão, ela vai ter que ser obrigada a te dizer que ele vai considerar o mês como sendo de 31 dias. Mas se a questão não disser que o mês tem 31 dias, tu vai levar em consideração que o mês ele tem 30 dias, tá? Então, para boa parte dos vestibulares, o mês vai ter 30 dias. Agora, bimestre. Gente, bimestre é o quê, hein? Quem sabe o que é bimestre? Bi vem de quê? Esse prefixo bi? 2, muito bem. Tá vendo? Então, ó, bimestre, um bimestre, que eu vou chamar de bi, ele são, na verdade, 2 meses. Então, se eu perguntasse para vocês quantos dias tem um bimestre, vocês responderiam que era quanto? 60. Muito bem, gente. Aí 60 considerando o vestibular, certo? Porque a gente sabe, né, que existem ali dias que tem menos de 30, na realidade, e dias que tem mais de 30. Mas, enfim, né? No vestibular a gente vai considerar como sendo apenas 30 dias. Aí, se eu falar trimestre, tri vem de quanto, hein? Tri, quem sabe? Esse prefixo tri, 3. Então, um trimestre tem quantos meses? Quantos meses? 3, né? Muito bem. Ó. E aí, se eu perguntasse quantos dias tem um trimestre? 90. 90, muito bem, perfeito. Agora, semestre. Esse SE vem de quê? De 6. De 6, muito bem. Então, significa que um semestre tem quantos meses? 6. Muito bem. E se eu te perguntasse quantos dias tem um semestre? Eles responderiam que era quanto? Quanto? Fala aí, Larinha. O Lu mandou ali. 130 dias? Isso, muito bem. É só somar 90 mais 90, guys. Isso, perfeito. Porque um semestre são 2 trimestres. Aí dariam 180 dias. Belezinha, gente. Isso aqui, porque isso aqui é importante, tá? A galera fica subestimando, dizendo que não precisa ver isso, não sei o quê, mas, na verdade, as nossas questões mostraram que a gente precisa, né? Porque eu vi a galera me perguntando e eu, tipo assim, velho, como assim? What the fuck, a pessoa não tá com dúvida no conteúdo em si, ela tá com dúvida só na conversão. Mas eu não julgo ninguém, não, porque eu também tinha, viu? Dificuldade pra caramba, velho, em conversão de nada e medida. Muita, principalmente nessa daqui, ó, nesse diabinho aqui, ó, das grandezas volumétricas. Eu travava pra caramba na época da graduação, por incrível que pareça, viu, gente? Aí depois a gente lembra quem tem aluno, né, velho? Aí, ó, agora para velocidade, que é física. Ó, eu tenho, gente, duas principais unidades de velocidade, quilômetros por hora e metros por segundo. Aí se liga, Larinha, toda vez, velho, que a questão tiver, que a questão te der o dado e ele tiver em quilômetros por hora, e tu quiser transformar para metros por segundo, tu já vai de cara multiplicar por 3,6. Eita, agora você me ferrou, Fabrício, porque eu não entendi nada. Vamos supor que eu te diga assim, ó, Lara, um carro está, sei lá, vamos botar aqui, um carro está a 72 quilômetros por hora. Qual é a velocidade desse carro em metros por segundo? Olha, Maria Clara, está em 72 quilômetros por hora. Eu quero transformar em metros por segundo. Eu vou fazer o quê? Ó, eita, gente, aqui é o inverso, na verdade, né? Deixa eu melhorar isso aqui, ó. Ficou errado, tá? Na verdade, aqui, ó, eu vou dividir por 3,6 e aqui eu vou multiplicar. Correto, né? A galera que tá com física comigo, ó. Não tinha estranhado, não, gente? Tá meio estranho aquilo ali, não era? Não, eu tinha, mas eu falei, eu? Falar Não. meu Deus. Ele tá Beleza. falando, Nossa, que interessante. É o oposto, né? Ele divide. Aí, nossa, como tá estranho. Ela, nossa, como tá estranho. Mas eu vou deixar ali, vou deixar ele induzir ao erro. Mas finjam que foi para induzir vocês, tá? A dizer, não foi o que eu errei, não. Finjam que estava certo ali. Então, ó, vamos lá. Eu quero tirar de quilômetros por hora e transformar para metros por segundo. Então, eu faço o que, Larinha? Ó. O que eu faço com 72? Eu quero transformar para metros por segundo.
Travou, foi aula? Você vai dividir por 3,6. Muito bem, pega o 72, divida aqui, tá vendo a outra, ó, por 3,6. Gente, como é que eu faço para remover a vírgula de baixo do 3,6? Quem lembra? Multiplica por 10 em cima e embaixo. Muito bem, multiplica por 10 em cima, por 10 embaixo. Eu multiplico porque o 3,6 tem uma casa, né, após a vírgula. Aí em cima fica quanto? Quando eu pego o 72, eu multiplico por 10, dá quanto? 120. Muito bem. Embaixo fica quanto? 36. Muito bem. Aí, ó, 72 por 36. Aí o 36, ele vai... No caso, desculpa, o 72 é o 36 vezes quanto? Eu disse 2, Dois? né? 2. Então, 72 por 36 dá 2 e repete o zerinho. Então, isso implica dizer que 72 km por hora é, na verdade, olha quanto, galera? 20 metros por segundo. E eu sei disso porque eu aprendi a converter. Aí, Laís, se a questão, velho, tivesse passado para tu 20 metros por segundo e quisesse que tu transformasse em quilômetros por hora, aí tu pegaria os 20 metros por segundo e faria o quê? Quem sabe o que era que Laís teria que fazer? Se tivesse dado 72 metros por segundo e quisesse que ela transformasse em quilômetros por hora. Multiplica por quanto? Muito bem, multiplicaria por 3,6. Aí você pode ver que ela retorna para os 72 de começo. Muito lindo, né, gente? Conversão é maravilhoso demais. Inclusive, o próximo assunto é uma espécie mesmo de conversão, tá? Vocês vão ver. Enfim, dá muito spoiler, não. Agora eu vou pedir para que Lulu comece lendo essa questão. Aí, antes de tu ler, Lulu, peraí, ó, gente. Pra galera que tá chegando agora, da outra, tu que tá chegando agora, eu sempre peço pra galera ler as questões pra mim, tá certo? Então, assim, se você tiver o microfone, já informa, porque eu sempre peço pra galera ler, eu sempre peço pra todo mundo ler. Só pra tu não estranhar quando eu falar teu nome e pedir pra tu ler. Beleza? Mas vamos lá, Lulu, começa aqui a ler. Questão. Um carro se desloca com velocidade constante de 108 km por hora. Qual a distância percorrida por esse carro em 10 segundos expressa em metros? Muito bem, expressa em metros. Eita, então se ligue. Ele quer que tu expresse em metros. Mas a velocidade está em quilômetros por hora. Então, tu precisa fazer o quê com essa velocidade? Transformar em metros por segundo. Muito bem. Então, eu tenho 108 km por H, quilômetros por hora. Como é que eu faço para converter de quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Muito bem. Então, a primeira é a conversão. Pega os 108, divide isso daqui por 3,6. Como é que eu faço para remover a virgulinha? Multiplica por 10. Muito bem, ó, em cima e embaixo. Miguel, quanto é que fica em cima, velho? 1080, Embaixo. 36. Pronto, bora fazer aqui. Vê aí quanto é que dá, gente. Façam aí. Um cadernito. 30, Fábio. Quanto? 30. Então, ou seja, esse carrinho tá andando 30 metros a cada segundo. A cada segundo. Esse carinha tá andou quantos segundos? 10. 10. Então, como é que eu faço para descobrir quanto que ele andou no total? Se a cada segundo ele anda um metro. Muito bem. Ó, porque eu tenho que lembrar, para cada segundo, este cara tá andando 30 metros. Então, em 10 segundos, ele vai andar uma quantidade de X. Quando eu faço o meio pelos extremos, eu vou chegar apenas a X, ou seja, eu vou pegar o 30 e vou ter que multiplicar por 10. É isso aqui, ó. Vai ficar, neste caso, 300 metros. Ó, gente. Eu tive a de bola. Todo mundo entendeu isso? Sejam sinceros. Certeza? Laís, entendeu, Laizinha? Feitosa, tudo ok? Maria Clara, tudo ok? Eduarda também, todo mundo ok? Delgado também, né? Massa, muito bem. Bora para a próxima aqui, ó. Pronto, próxima questão. Larinha, lê ela aqui pra gente, Larinha. Uma piscina possui as seguintes dimensões: 5 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de profundidade. Sabendo que ela está completamente cheia, qual é o volume da água contido na piscina em litros? Muito bem, galera. Deixa eu dar uma subida rapidinho aqui, ó. Só para eu poder passar duas informações importantíssimas para vocês nessas grandezas volumétricas. Voltem aí no resumo de vocês.
Esperar um pouquinho, só para a galera voltar. Volta no papel lá, que a gente falou sobre grandezas volumétricas. Lembra que eu falei para vocês no comecinho, que eu e o Lulu a gente estava conversando, e eu disse assim, que olha, o Brasil é um dos poucos países que usam litro, né? Porque, gente, na verdade, no sistema internacional, litro, Feitosa, isso não existe. Litro é uma invenção aí brasileira. Não vou dizer que é brasileira, porque lógico que outros países usam também, mas o Brasil é o país, é o principal país, acredito eu, que usa litros e mililitros, certo? Porque, gente, o que nós chamamos de litro, na verdade, é isso aqui, ó. É decímetro cúbico. Então, decímetro cúbico é, na verdade, o litro, tá? Então, vou até anotar aqui do lado, ó. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. E vocês estão vendo o centímetro cúbico? Véi, isso na verdade é o mililitro. É o que a gente chama de ml, pô. Tipo, eu tenho um copo de 200 ml. A gente tem esse costume de dizer, né? Ó, um copo de 200 ml. Na Argentina, Feitosa, se tu for lá, tu vai ver que esse copo ele tem 200 centímetros cúbicos. Ele não é, na verdade, ml. ml é aqui, BR, entendeu? Se não for, aí muda. Certo? Então, se ele te perguntou em litros, ele quer que tu converta, na verdade, para decímetro cúbico. Se ele quiser em ml ou mililitro, é em centímetro cúbico. Tá bom? Pode passar, né? Isso aqui? Era só isso mesmo que eu não tinha explicado para vocês. Mas ainda bem que a questão cobrou para eu poder lembrar. Então, valeu. Vamos lá, Larinha. Ele falou aqui, então, me passou essa piscina, e me passou essas três... me passou o comprimento, a largura e a profundidade. Que isso, na verdade, são dimensões. Eu disse para vocês que o volume, eu vou fazer o quê com essas três dimensões sempre? Multiplicar. Multiplicar. Então, gente, o volume dessa piscina é o 5 multiplicado pelo 3 multiplicado pelo 2. Porque não é volume, então são 3 medidas que eu vou multiplicar. Bora fazer com calma, gente. 5 vezes 3 dá quanto? Quanto é que dá? 5 vezes 3? 15. 15. 15 vezes 2? 30. 30, muito bem. Então, ó, 30. E aí a unidade de medida vai ser o quê? Olha, o comprimento estava em metro, a largura estava em metro e a profundidade estava em metro. Se é volume, pronto. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Vai ficar metro cúbico, porque você está multiplicando o metro 3 vezes. Só que, velho, ele disse para mim o seguinte, Daltro, ó, que ele quer, na verdade, velho, em litros. Aí a gente viu lá em cima que o litros, na verdade, é quem? O litro é que unidade no sistema internacional? Decímetro cúbico. Muito bem. Tá vendo, ó? É decímetro cúbico. Aí o que é que eu vou fazer? Se liguem, eu vou lembrar daquela tabelinha. Gente, eu tenho que fazer isso, não tem pra onde correr, não. Tem coisa que é repetição, sabe, velho? Tem coisa que é repetição. Tu tem que fazer até se acostumar. Então, ó, começa no quilômetro. Oi? Vai multiplicar por 1000. Isso, também. Aí vamos lá, Lulu. Eu quero já habituar vocês a fazerem do zero, porque às vezes a gente não vai lembrar. Então, nesse começo eu vou fazer assim, depois é que eu vou exigir de vocês a multiplicação direta. Então, vamos lá. Ó. De quilômetros, eu parto para quem? Quem é o HM que eu disse para vocês? Não vou lembrar não, né, do nome. Não tem problema não. É o hectômetro. Do hectômetro, tu passa para o decâmetro, que é o Dan. Depois desse decâmetro, tu parte para o metro. Do metro, depois vem quem? Quem lembra? Decímetro. Decímetro. Depois do decímetro. Centímetro e milímetro. E depois, isso, muito bem, milímetro. Como eu estou trabalhando o volume, o que é que eu faço com essas grandezas aqui? Joga tudo no expoente 3. Muito bem. Tu dá o cubo, tudo no expoente 3, ó. Beleza? Aí vamos lá. O dado que ele me deu, que eu encontrei, foi em metros, pô. Então o metro tá aqui, velho. Onde é que o metro tá? O metro tá aqui. E ele quer que eu transforme em litro. E a gente já viu aqui que o litro equivale ao decímetro cúbico. Então ele vai querer que eu transforme para cá, velho. Ó. Aí olha para cá. Se eu sair do metro cúbico para o decímetro cúbico, aí eu tô caminhando para onde, velho? Para a direita ou para a esquerda? Olha aqui. Se liga. Para a direita. Para a direita. Aí, quando eu ando para a direita, eu vou multiplicar ou vou dividir? Vai dividir.
Certeza? Não, multiplicar. Isso, foi mal, tudo bem. Aí eu vou ter que multiplicar. Sempre multiplica por 10. Só que o 10 aqui vai ter que estar o quê? Ao cubo. Ao Elevado ao cubo. cubo. Muito bem. 10 ao cubo é quanto? 1000. 1000. Aí é a mesma coisa que multiplicar por 1000, velho. Ó. Então, esse volume, na verdade, tem que ser os 30 vezes 1000. Multiplicar por 1000, a gente viu isso aqui 3 milhões de vezes. Que é só fazer o quê? Repete o número e faz o quê? Adiciona 3 zeros à direita. Muito bem. Aí, ó. Então, dá 30 mil litros. Prof, eu aprendi lá no outro cursinho que era só lembrar que 1 m³ vale 1000 litros. Aí, quando eu quiser fazer a conversão, eu multiplico por 1000. Tranquilo. Mecanicista, show. Mas, antes de você usar o macete, entenda o porquê que o macete funciona. Sua vida vai facilitar, viu? Garanto, velho. O macete é importante e com certeza. A gente, hora ou outra, vai precisar usar o macete. Mas entende o porquê que o macete funciona, porque senão tu fica repetindo aquilo ali, repetindo, e tu não vai saber por que aquele diabo tá funcionando ali, entendeu? Aí, quando tu pega uma questão que ela é um pouquinho mais bem elaborada, aí tu não consegue fazer mais. Aí tu fica, meu Deus, eu sou muito burro, eu não tô conseguindo as coisas, eu não consigo entender. E assim, não é porque tu é burro, velho. É só porque tu tá indo pelo caminho que não é o ideal, entendeu? Que seria tu entender aquela coisa. Entender mesmo, profundamente, para que você consiga perceber que, olha, se eu multiplico por 1000 é porque existe uma teoria atrás. Qual é? Essa aqui que o prof já me mostrou. Entendeu? Porque normalmente quem faz isso daqui, ó, de converter, nem lembra, na verdade, que o litro equivale ao decímetro cúbico. Não lembra. E a questão do Enem não vai te passar assim. Ele vai te dizer decímetro cúbico e vai querer que você... desculpa, ele vai te passar em metros cúbicos e vai querer que tu transforme ali para litros. Ou pode te passar em quilômetros cúbicos e querer que você transforme para litro. Mas você não vai lembrar que litro, na verdade, é decímetro cúbico, entendeu? O problema é esse. Aí aqui, ó, nesse caso, seria a letra D, né, gente? De dada a resposta, ó. De dado. Certinho, gente. O prof confundiu ou o prof facilitou a vida de vocês? Massa, né? Muito bem. Eu preciso sempre do feedback, viu, de vocês, para poder eu controlar ali e ver o que é que eu estou fazendo legal. E o que eu não tiver, a gente corrigir logo. Aqui, Miguelito, lê pra gente, Miguelito, essa daqui. Um terreno retangular possui dimensões de 0,05 quilômetros de largura por 4.000 centímetros de comprimento. Se o metro quadrado desse terreno custa R$ 120, qual é o valor total da venda do terreno? Muito bem. Ó, ele disse ali metro quadrado. Metro quadrado vai ser o quê, gente? Medida Área de, né? total. Área total. Então, a medida vai ser superficial, vai ser linear ou vai ser volumétrica? Superficial. Oficial. Muito bem. Perfeito. E a gente viu que áreas são sempre duas dimensões. Aí tu faz o que com essas duas dimensões? Multiplica. Pronto, então a área desse bicho aqui, agora se liga. Ele está dizendo que o valor desculpa, que a medida que ele está usando, né, que ele está levando em consideração é o metro quadrado, velho. Então, as duas medidas têm que estar em metros, né? Mas se liga aqui, a primeira está em quê? Quilômetro. E a segunda? Centímetro. Eita. Eu posso multiplicar duas unidades que não estão iguais? Não. Eita, então o primeiro passo, velho, já é de cara, tem que fazer a conversão. Então, a primeira medida, vocês me disseram que é 0,05 quilômetros. Aí eu vou ter que transformar, ó, em metro. Por quê, prof, metro? Porque a questão diz que o metro quadrado custa R$ 120. Inclusive, tá bem barato, né? Aí, ó, a gente vai ter que fazer agora a conversão. Ei, dica de ouro. Posso lembrar, né? Eu vou lembrar da sequenciazinha, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, vocês vão me matar, porque eu tô toda hora repetindo, mas é porque eu quero que entre na cabeça de vocês. Metro, decímetro, centímetro, milímetro, velho, tá vendo? Aí, ó, eu tô aqui em quilômetro, quero ir para metros, olha. Então, vejam, lembrem para mim aí, de quilômetros para hectômetro, eu tenho que multiplicar por quanto? 10 ao quadrado.
Não, só de quilômetro para hectômetro. 10. 10, muito bem. Aí de hectômetro para decâmetro. 10. E isso de decâmetro para metros. 10. Muito bem, 10, tá vendo? E aí, olha só, eu quero tirar, na verdade, do quilômetro para o metro. Olha que legal, olha que interessante. Na verdade, para eu fazer o direto, eu tenho que multiplicar quantas vezes por 10? Ó? Fica por 1.000. É 3, Muito 10, 3 vezes. Perfeito. Professor, eu fiz aqui a resposta da letra B. Beleza. A gente vai conferir. Quando a gente fizer aqui, eu digo a tu se tá certo, viu? Beleza? Ó, então, beleza, tá aqui, ó, 3 vezes, tá? A gente multiplicou, vai ter que multiplicar por 10 3 vezes, ou seja, é a mesma coisa que multiplicar por 1.000, pô. Aí, por isso que a gente diz assim, olha, lá no Instagram, quando tu vê lá que o cara tem 30k de seguidores, isso aqui significa que ele tem quantos seguidores? Lá no Instagram? 30.000. Muito bem. Quando tu vê lá que a pessoa tem 121k de seguidores, isso aqui significa que ele tem quanto? 121.000. 121.000. Perfeito. Ou seja, tá vendo esse K? Na verdade, esse K é uma forma de suprimir, olha quem? 3 zeros, que é o 1.000. Então, por isso que a gente diz que o K, toda vez que tu tá em quilômetros, quer transformar para metros, tu substitui esse K pelo 1.000. Ó. Porque a gente viu aqui agora. O porquê. Aí, vamos lá, gente. Multipliquem aqui 0,5 por 1.000 para ver quanto é que dá isso. Por favor. Só para a gente ver se vai dar a mesma resposta que Maria Eduarda. Vamos lá. Quanto é que dá isso? 50. 50, né? Ou que Maria Fernanda, desculpa, Fernanda. Maria Fernanda. Dá 50, muito bem, ó. Aí, 50, eu encontrei 50, aí eu vou encontrar 50 metros, né? Todo mundo tá entendendo, né, o que o prof tá fazendo aqui? Pronto. Fernanda, a tua deu isso aqui até agora, não foi também? Na primeira conversão que tu fez? Sim. Muito bem, perfeito. Bora aqui pra gente fazer a segunda para ver se vai bater com a tua também, velho. Aí a segunda é 4.000 centímetros. Gente, aí 4.000 centímetros. Poxa, velho, eu quero transformar em metros, olha. Pô, o centímetro tá aqui, metro tá atrás. Então, metro tá para a esquerda. Então, se eu for transformar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que multiplicar ou eu tenho que dividir? Divide por 10 à quinta. Eu faço Aí, isso ó. porque toda vez que eu escala, 10 à quinta. eu lembro que é 10 à quinta. porque você volta 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não, porque você quer sair de centímetros para metros. Entendeu isso Ah, aqui? para metros? Não é isso? É Você para vai fazer metros. metros. Ah, não, Aí Lulu. você Aí, ó, volta quando duas você casas. faz isso. Isso, aí nesse caso aqui, ó, você vai ter que Para dividir. quilômetros. Entendi, mas não, se ligue, viu? Eu Ó, lembrei de eu quero escala. dividir. Eu lembrei Quero de dividir. escala. Ah, muito bem. Quero dividir por 10 duas vezes. Então, eu tenho que dividir, na verdade, velho, por 100, ó. Então, eu vou pegar esse 4.000 e vou dividir isso aqui por 100. Gente, dividir por 100, 0 em cima, 0 embaixo, passa a faca, do jeito que a gente gosta. Só sobrou 40, velho. Então, isso aqui, na verdade, olha só. Quando eu divido aqui, dá 40 metros. Pronto. Agora a gente pode chegar aqui e tacar-lhe o pau. Porque vocês disseram, vão multiplicar as duas grandezas. Então, eu vou pegar ali, ó, as duas dimensões, desculpa. O 50 e vou multiplicar pelo 40. Lembra que o prof falou para vocês, inclusive, gente, depois, vocês vão perceber que a gente vai começar a entender algumas conversões diretas. Por exemplo, olha, estou com a informação em metros, quero transformar em centímetros. A gente vai aprender depois que é só multiplicar por 100, mas a gente viu aqui o porquê que multiplicaria por 100. A gente já entendeu por que é que multiplica. Ah, quero sair de centímetros para metros. A gente vai depois mecanizar isso aqui e dizer que é para dividir por 100. Mas antes de você pegar essas dicas rápidas, tem que entender de onde está saindo elas, senão você fica se perdendo, tá? Aí agora aqui, ó, quero multiplicar dois números que são múltiplos de 10, velho. Ixi, aqui eu já sei. Pego o número da frente, multiplico com o da frente. 5 vezes 4 dá quanto isso? 20. 20, pô. Aí, ó, o 50 não tinha um zero, repito o zero do 50. Mas o 40 tinha outro zero, Larinha. Repito o zerinho daqui também. E aí, no final, eu vou encontrar essa medida. Qual vai ser a unidade de medida aqui? Eu encontrei 2.000 o quê? Metros. Metros o quê?
cúbicos. Não é isso, gente? Porque é a área, ó. A área é sempre quadrada. Aí agora ele disse que cada metro quadrado custa 120. Então é assim, ó. 1 metro quadrado custa 120 reais. Ah, o terreno tem 2.000 metros quadrados, então isso aqui vai custar X. Quando eu multiplicar, gente, cruzado, não vai ficar assim, ó, o X sendo igual a simplesmente a multiplicação do 2.000 pelo 120, né? Porque era meio lógico ali, né, gente? Quando eu quero saber o valor de uma coisa, eu pego aquela quantidade que eu estou comprando, que eu estou vendendo, e multiplico pelo valor que eu estou cobrando pela unidade daquilo ali. Então, fica, novamente, ó, o 2.000 também tem um monte de zero atrás, o 120 também tem um zero atrás, eu não ligo para os zeros. Eu só ligo para os dois números da frente. Ó, eu pego o 2 e eu multiplico pelo 12. Quanto é que dá 2 vezes 12, gente? 24. Pronto, 24. O 2.000 tinha quantos zeros? 3. Então, eu repito 3 zeros. E o 120? 1. Pronto. Aí ficou esse valor aqui, tá vendo? Que dá 240 mil, fechando direitinho quanto que tinha dado o de Maria Fernanda. Ó. Beleza? Questãozinha já um pouquinho mais chata, mas a gente tá subindo aos pouquinhos, tá? Daqui a pouco a gente chega em umas questões bem gostosinhas de fazer aqui. E aí eu peço, por favor, que todo mundo aqui faça as questões de conversão de unidade de medida que eu botei lá, que eu vou botar, no caso, na plataforma, tá? Eu separei todas as questões que vocês vão fazer e tentem fazer as 3 listas, gente, por favor, pelo menos desse conteúdo. Até a galera que ainda está tipo, no ensino fundamental aqui, tenta fazer, porque é importante, viu? Até para treinar a questão da interpretação. Bora para mais uma questão. Olha. Fernanda, Maria Fernanda, tu consegue ler essa aqui para a gente? Sim, consigo. Uma caixa d'água possui o formato de um paralelepípedo retângulo, com dimensões internas de 2 metros, 1,5 metro e 80 centímetros. Uma torneira despeja água no interior dessa caixa a uma vazão constante de 40 litros por minuto. Quanto tempo será necessário para encher completamente a caixa d'água inicialmente vazia? Muito bem. Olha, então vê que ela já passou bastante informação. Em cima me disse todas as dimensões. Aí ele falou que vai encher a caixa d'água. Gente, esse processo de encher a caixa d'água, isso aqui vai ser o quê? Teve, Lara? Massa. Ó, essa ideia de encher a caixa vai ser o quê, gente? É medida linear, é superficial ou é volumétrica? Quanto vai encher uma caixa? É volumétrica. É volumétrica. Aí eu já sei que é volumétrica, ó, por quê? 1, 2, 3 dimensões. Aí quando eu quero calcular o volume, eu preciso fazer o quê com essas dimensões que ele me passou? Eu faço o quê com elas? Multiplica. Multiplica, muito bem. Só que repara, a primeira dimensão foi passada em qual unidade de medida? Metros. Metros. A segunda. Metros. E a terceira? Centímetros. Tá vendo, ó? Então, eu posso pegar aquele centímetro e simplesmente multiplicar? Não, né? Muito bem. Bora converter? Então, eu vou pegar 80 centímetros e vou transformar em metros. Bora voltar aqui para ver o que a gente tinha feito? Ó, eu escrevi aqui. Agora, a gente já vai começar a usar essas ideias, tá? Agora. Veja, eu estou em centímetros, quero partir para metros. A gente entendeu, então, quando eu quero sair de centímetros para metros, eu faço o quê, ó? O que é que eu faço? Divide por 100. Muito bem, Larinha, divide por 100. Então, eu vou pegar esse 80 aqui e eu vou dividir por 100. Ó, aí eu faço assim, ó, Daltro, zerinho em cima, zerinho embaixo, eu cortei. 8 sobre 10. Quanto é que dá, gente? 8 dividido para 10? 0,8. 0,8. Muito bem, então isso aqui fica 0,8 metros. Aí agora sim, eu vou pegar esse 0,8, eu posso multiplicar. Então fica 2 vezes 1,5 vezes 0,8. Bora lá. Quanto é que dá 2 vezes 1,5? 3. O dobro, 3, muito bem. E 3 vezes 0,8, façam aí. Dá 2 e quanto? 0,4? Não. Não, 0.
2,4. Ah, isso, muito bem, 2,4. Aí a unidade de medida foi em quê? Metros cúbicos. Muito bem, perfeito. Olha a vazão, gente, vazão é, tipo assim, ele já disse aqui o que é, ó. É a quantidade de volume que está enchendo por minuto, ou então saindo, lógico, né? Então, perceba, dentro de um minuto, ele consegue, essa torneira consegue encher quantos litros? Segundo a vazão. Hã? 40. 40, muito bem. 40 de rombo. Então, quantos minutos ele vai demorar? Agora se liga. O volume aqui, ele está em metros cúbicos. Não pode, porque aqui ele está em litros. Bora transformar. Como é que eu faço para transformar de metros cúbicos para litros? Que a gente já viu lá na questão anterior. Multiplica por 1.000. Muito bem. Então, eu pego 2,4, multiplico por 1.000. Gente, todo mundo entendeu aqui porque o prof está multiplicando por 1.000? Digam aí, deixa eu fechar aqui para eu poder ver quem vai confirmando. Ó, Lara disse que entendeu, Aldo também, Laís também, Maria Fernanda também, Miguelito também. Clara, tu entendeu? Maria Clara, tu conseguiu entender? Feitosa também. Delgado também. Massa. Então, ó, vocês estão vendo, né? Agora a gente vai fazer um pouquinho mais direto, tá? Para lembrar dessas relações. Então, ó, quando tu multiplica o 2,4 vezes o 1.000, tu encontra o quê? Foi pronto, Fernanda. Vamos ver aqui se vai dar isso mesmo, viu? Então, quanto é que vai ficar? 2,4 vezes 1.000? 2.400. 2.400. Muito bem, gente. Tá vendo? Aí, agora sim, encontrei em litros. Então, ó, isso aqui, 2.400. Bora multiplicar cruzado, gente? Quanto é que dá o x vezes o 40? 40x. 40x, muito bem. Quanto é que dá o 1 vezes o 2.400? 2.400. 2.400. Muito bem. Quando eu deixo o x de um lado da igualdade, como é que passa o 40? Dividindo. Dividindo, muito bem, olha. Aí, ó, zero em cima, zero embaixo, o que a gente faz, que a gente já aprendeu? Ó, Corta, 240 por 4, façam aí, para ver se vai dar igual ao de Fernanda. 60 Dá 60. Muito bem. Aí aqui eu vou encontrar o 60 o quê, ó? minutos, que é 1 hora. Isso. Muito bem, que dá 1 hora, certinho. Que aí, ó, a gente já viu lá em cima que 60 minutos, olha, é, na verdade, 1 hora, tá vendo, olha? Trabalhando todas as unidades de medida. E aí, 1 hora, eu sei que é 1 hora e 0 minutos. Tá vendo, ó? Mais uma para conta. Ei, mas vocês estão entendendo as questões, o tanto que ela está exigindo de vocês. É, claro, aqui as questões, como foi que eu selecionei elas? Para não pedir apenas as conversões em si. Mas vocês estão percebendo que eu estou trabalhando também algumas ideias de geometria plana, de geometria espacial, mas vocês perceberam também que não é aquele conceito seco. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês o que era uma grandeza linear, o que é uma grandeza superficial e o que é uma grandeza volumétrica. Aí agora vocês têm a ideia, Maria Fernanda, de quando tem área, eita, quando tem área eu multiplico as duas medidas que ele me dá, as duas dimensões. Quando é volume, eu multiplico as 3 medidas que ele me dá. Então, vocês já aprenderam agora qual é a ideia de volume de área. Mesmo que vocês não percebam, mas vocês já aprenderam. É, Lara, muito. Porque quando a gente tiver, Larinha, lá em geometria plano e espacial, ó, vocês já estão assim, ó. Aí, claro, que lá a gente vai aprender algumas áreas mais específicas, né? Enfim, misericórdia, amém. Pois é, né? Isso, credo, que delícia. Mas, ó, inclusive, aqui, as questões, elas não estão cobrando da gente só a parte de conversão. Vocês estão entendendo que eu estou pedindo também ali, trabalhando um pouquinho a interpretação, que é o que vocês chamam de interpretação, mas que é o quê? Entender os modelos de questões. É isso aqui que eu quero de vocês. E aí, para casa, vão ter muitas questões desse mesmo tipo aqui. Bora lá. Vou pedir para mais outra pessoa ler aqui mais uma questão. Daltro, tu consegue ler para a gente? Psicanalista, tá? Não é todo curso. Não. É, essa mãe tá aqui, tá vendo? Também é informação, velho. E aí? Em um experimento de laboratório, um aluno calculou a densidade de um óleo mineral desconhecido, obtendo o valor de 0,85 gramas por centímetro cúbico.
Para apresentar o resultado do seu relatório no padrão do Sistema Internacional de Unidades, o aluno teve de converter esse valor para quilogramas por metro cúbico. Qual é o valor numérico correto após essa conversão? Valeu, Dal. Muito bem, ó. Bora lá, velho. Então, ó, percebe que essa aqui já não é mais tão na cara assim. Essa aqui ainda vai precisar dar uma pensada legal nisso daqui. Porque ele agora quer que a gente converta para quilograma por metro cúbico, velho. E, ó, ele me passou isso aqui, ó. 0,85 gramas por centímetro cúbico. Vou botar assim, tá, gente? Por centímetro cúbico. Ô, gente, vem cá. Vocês concordam comigo? Deixa eu até reescrever isso aqui. Vou escrever do jeitinho que a questão passou, ó. Gramas por centímetro cúbico, tá? Vou escrever assim. Isso daqui, vocês concordam comigo que eu posso escrever assim, velho? Ó, 0,85 gramas. O por não é divisão, então é por centímetro cúbico. Todo mundo concorda que o prof pode escrever assim? Sim, né? Ei, todo mundo concorda aqui também que o prof ainda pode escrever assim? 0,85 grama, se liga, viu? Olha, por... Vem cá, na frente desse centímetro cúbico não está aparecendo ninguém, mas quem é que está aqui? Escondidinho lá? Perfeito, ó. Vezes, aí sobre 1 vezes centímetro cúbico. Aí agora, olha, que a festa vai começar. Sabe por quê, Larinha? Se liga. Ele quer que a gente transforme em quilômetros por metro cúbico. Aqui em cima tu tem quanto? É quilograma, não, Fabrício? Se for quilômetros. Então, foi desculpa. Quilograma por metro cúbico. Perdão, Dudu. Em cima aqui tu tem quanto? 0,85 o quê? Gramas. Pronto. E ele quer então que tu transforme essa grama em quem? Quilômetro. Em quilograma. Em quilogramas. Tá vendo? Aí esse K eu disse para vocês que ela é a ideia de quanto? De 1000, ou seja, Bora lá, Dudu. em Quilograma. quilograma a 1000 gramas. Grama. Pronto, muito bem. Então, ó, vamos lá. Daqui para cá, neste caso, olha, eu tô, porque, ó, primeiro vem quilogramas, depois vem gramas. Então, se liga. Quando eu quero transformar, gente, de quilogramas para gramas, esse K, vocês me disseram que corresponde ao 1000, então, ó, Larinha, Luluzinha, eu multiplico por 1000. Se a ida eu multiplico por 1000, a volta eu faço o quê? Quem sabe? Quem arrisca? Divide. bem. Divide por 1000. Muito bem, divide por 1000. Então, bora lá. Eu estou com 0,85 gramas. Quero transformar para quilo. Eu faço o quê com esse 0,85? Deu para entender minha pergunta? Divide por Divide por Deu, quanto? 1000. Muito bem. Eita, bora lá para a gente dividir isso aqui, velho. E agora? Ó, vou fazer assim. 0,85 eu vou escrever assim. Ó. Eu não posso fazer isso aqui? Né? Porque, ó, 0,000,0,85. Esse monte de zero à esquerda não vale de nada, né? Até essa expressão, né? Uma pessoa que é zero à esquerda é uma pessoa que não vale nada, né? Então, esse zero não muda nada. Aí, bora lá. Como eu estou dividindo por 1000, essa vírgula não tem que caminhar para cá, gente, porque toda vez que eu for, que é aquela mesma ideia, percebam, aqui a vírgula, se eu caminhar ela para a esquerda, ó, a esquerda sempre vai me dar, gente, a ideia de divisão. Tá bom? Sempre vai me dar a ideia de divisão. E a direita sempre vai me dar a ideia de multiplicação. Então, se eu estou dividindo por 1000, eu vou ter que voltar a quantidade de casas que for o número de zeros que tem esse valor. Não é o 1000 tem quantos zeros? Contem aqui para mim. 1, 2, 3. Então, eu vou ter que voltar a quantas casas? 3. 3. Olha, se liga, tá aqui, caminhei 1, 2, 3. Aí a verdinha agora é a minha nova casa.
É a minha nova vírgula. Ó, fica assim. Esse zero pode remover porque é zero à esquerda. 0,123 zeros, 85. Tá vendo? Prof, posso trabalhar aqui com base 10? Pode também, viu? Se você acha que é mais fácil trabalhar com base 10, pode também. Eu acho um pouco mais fácil base 10, mas é porque eu tenho receio de eu explicar por base 10 a galera não entender, viu? Mas eu gosto muito de trabalhar com base 10. Então, quem viu ali a aula de potenciação muito bem, fez as questões, tá ligado aqui que a gente pode fazer por base 10. Então, ó, vai ficar assim, ó, isso tudo. Bota para cá. Esse 0,85 gramas virou 0,00085 quilogramas. E embaixo ele quer, na verdade, o quê? Ó, metro cúbico. Metros cúbicos. E aí, ele aqui me deu em centímetro cúbico. Para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, vejam aí no resumo de vocês. Divide por 100. 100 não, Lulu? Ou 1000. Certeza? Não volta da terceira? De centímetro, você iria para, ó, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Lulu, tu volta uma? Muito bem. Porque tu tem que dividir por 1000 duas vezes. Então, tu divide, na verdade, isso aqui por 10 à sexta, que dá 1 milhão. Aí aqui, gente, vocês vão me perdoar, mas eu vou me negar a escrever 1 milhão. Eu vou escrever 10 à sexta. Então, olha só, quando eu dividir, eu posso subir esse 10 à sexta para cá. Se eu subir, o que é que acontece com o expoente dele? Quem lembra lá das aulas de potência? Negativo. Negativo. Tá vendo? Vou botar aqui. Opa, desculpa, aí de centímetro cúbico, lógico, né? Eu parto para metro cúbico. Muito bem. Aí aqui agora, gente, se eu pegar esse 10 à sexta que está aqui embaixo e jogar ele para cá para cima, o que é que acontece com o sinal do expoente? De novo. Vira positivo. Muito bem. Ó. Todo mundo está entendendo isso aqui que o prof está fazendo com o expoente? Tá, né, gente? Certeza? Que é potência, tá? Mas a aulinha já tá lá, viu, gente? Galera aí que não reveu, é bom dar uma... É bom rever de novo. Ah, aqui, gente, vamos multiplicar por 10 à sexta. Pô, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Eu vou, na verdade, caminhar a casa, ou a vírgula, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, quando eu fizer isso, ó, eu vou caminhar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, vai ficar, na verdade, 850,0, que dá 850 quilogramas por metro cúbico. Gente, diz aí se deu para entender isso aqui. Se ficou muito complexo, muita informação, me digam aí. Porque isso aqui foi uma questão baseada em uma questão antiga do Enem, ó. Eu só, claro, alterei aqui um pouquinho esse enunciado, né? Deixei ele mais simples, mas a ideia do Enem é isso, ele vai pegar uma unidade de medida desse jeito, normalmente com densidade, e vai pedir para tu transformar em outra. Meio amalucada ali. Aí tu precisa fazer essas multiplicações, essas divisões. Larinha, aí, ó, lá na hora nas questões, vai ter algumas, e tu vai começar a fazer a primeira. Aí, se tu enferrujar, se tu travar, tu me procura, para a gente poder fazer juntos. Aí, a manipulação confunde um pouquinho, né? Mas, Laís, eu garanto uma coisa. Tu ir fazendo todo dia, repetindo, tu repetir, isso aqui fica bem naturalizado, tá? É só ir se acostumando. Depois de estar fazendo isso aqui, meio que direto. Aí, Larinha, não conseguiu, procura o prof, porque a gente faz juntos um. Depois, não entendeu a segunda, pede ajuda de novo, a gente faz. Aí, a partir da terceira, mais ou menos, eu tenho certeza que tu já começa a fazer sozinho. E é importante, tá, gente? Para vocês poderem treinar muito mais do que a conversão, a manipulação. Porque o mais difícil é a manipulação.
É, só a prática mesmo, Laizinha. Aqui não tem pra onde correr, não, velho. Aqui é prática mesmo. Lais, tu consegue ler essa daqui pra gente? Um fazendeiro precisa pulverizar fertilizante em uma plantação retangular de 1,2 quilômetros de comprimento por 50, como é o nome dessa Decâmetro. decâmetros de largura. O manual do fertilizante indica que cada litro do produto rende o suficiente para cobrir 30 metros quadrados de área de plantio. Considerando essas informações, quantos litros de fertilizante serão estritamente necessários para cobrir toda a plantação uma única vez? Massa. Olha, de novo, vamos lá. Ele está trabalhando aqui metros quadrados. Então, que tipo de grandeza vai ser essa? Linear, volumétrica ou superficial? Superficial. Então, eu vou fazer o quê com essas duas informações que ele me deu aqui? Ó, essas duas grandezas. O que eu faço com elas? Multiplica. Multiplico, muito bem, multiplicar, multiplico, isso mesmo. Só que eu posso pegar 1,2 quilômetros e multiplicar por 50 decâmetros? Não, tem que igualar as medidas. Muito bem, bora lá. Então, assim, eu vou precisar da tua ajuda. Primeiro, bora lá. E outra coisa, né? Ele disse aqui que são 30.000 metros quadrados. Então, é bom eu converter tudo para metro, né? Então, bora lá, Feitozinha. 1,2 quilômetro, como é que eu faço para converter isso aqui para metros? Multiplica por 1.000. Muito bem. Quando tu multiplica isso aqui por 1.000, dá quanto? Dá 1.200. 1.200. Muito bem. Tu já encontrou 1.200 metros. Bora para o segundo aqui, Feitosa. Eu tenho aqui 50 decâmetros. Como é que eu faço para converter de decâmetro para metro? Multiplica por 10. Muito bem. Então, ó, 50 vezes 10 dá quanto? 500. Pronto. Agora tu faz o quê com esse 1.200 e com esse 500? Multiplica. Muito bem. Bora lá, Feitozinha, ó. 1.200 vezes 500. Aí faz 12 vezes 5. Faz aí. 60. 60. Aí eu adiciono 2 zeros do 1.200 mais 2 zeros do 500, que vai dar aqui 600 mil. Aí tu encontrou 600 mil o quê? Qual foi a unidade de medida? Metros quadrados. Muito bem, porque, gente, isso é uma coisa muito importante. Não pode dizer apenas 600 mil. A gente tem que dizer 600 mil alguma coisa, viu? Já vão se habituando com isso. Se já se habituar com isso aqui, em física, vai estar bem tranquilo. Aí, bora lá. Ele disse aqui que cada litro desse fertilizante rende quanto? Dá para cobrir quanto de área? Quanto, gente? 30.000 metros quadrados. Muito bem, 30.000. Aí, então, quantos litros a gente vai precisar, sabendo que a área que a gente calculou deu 600 mil? 2 Pronto. litros. Muito bem, ó, é só fazer meio pelos extremos. 30 mil. Perdão. É 600 mil, né? Não é 60 É, mil. 600 mil, é. Então, Então dá são quanto? 20. Muito bem. Porque, ó, eu deixo o x do lado da igualdade e o 30 mil passa dividindo, ó. 600 mil dividido para 30 mil. Aí eu que não sou besta nem nada, 3 zeros de cima, corto com 3 de baixo. 1 zero de cima, corto com 0 de baixo. 60 por 3, Feitosa já disse aqui, a gente vai precisar de exatamente 20 litros. A galera que já tem uma experiênciazinha com o Enem, gente, sejam sinceros. Aqui. Tirando o enunciado, que sim, tá um pouco mais curto, mas o raciocínio tá diferente de uma questão do Enem, do que uma questão do Enem pode cobrar? A gente Não. tem mais. É igual, né? Mesmo raciocínio, pô. As mesmas coisas. Isso aqui é o que a questão do Enem pode te cobrar. É exatamente isso. A diferença é que, lógico, a gente vai treinar ali, vai subindo, a gente vai subindo devagarzinho lá, o nível ai meu Deus, de complexidade da própria questão, do próprio enunciado, né, aos poucos, para aí sim vocês irem pegando, mas aprendam primeiro aqui qual é o raciocínio, como faz os cálculos, vão aprendendo a lidar com essas partes aqui, que tudo dá certo, velho. No final, vocês vão perceber. Aí agora, bora fazer aqui mais uma, que essa que eu acho que é a última, né? É a última que eu trouxe. Acho que depois dessa aqui eu vou ter que liberar vocês, não vai dar tempo, não, só vai ficar muito corrido. E eu não gosto de trabalhar as coisas muito corridas, não, viu? Ô, Miguelito, lê essa aqui pra gente, Miguelito.
Só um segundo, deixa eu aumentar aqui. Tá. Um torneio de atletismo ocorre em uma pista circular de exatos 400 metros de comprimento. Um atleta mantém uma velocidade escalar rigorosamente constante em 18 quilômetros por hora durante seu treinamento para ganhar resistência. Quanto tempo, expresso em minutos, ele levará para completar 15 voltas inteiras nessa pista? Muito bem. Gente, perceba. Ele quer dar 15 voltas. Esses 400 metros aqui são quantas voltas? Uma só. Uma só. Se eu quiser descobrir quanto é que é 15, eu faço o quê? Quantas são 15 voltas? Multiplica. Multiplica por Muito 15. bem. Perfeito. 15 voltas. Ó, pego 15 e multiplico pelo 400, ó. Porque uma volta é 400, então 15 é 15 vezes 400. Gente, quanto é que dá 15 vezes 4? 60. 60, né? E aí adiciono 2 zeros. Então fica aqui 6.000, não é isso, gente? 6.000 metros. Isso aqui são todas as voltas. Aí vamos lá. A velocidade dele, a questão diz, 18 quilômetros por hora. Pô, vem cá. Se a distância, se liga, a distância está em metros. A velocidade está em quilômetros por hora, mas o tempo que é em minutos. Vem cá. É mais fácil eu converter quem aqui? Converter os 6.000 metros para a mesma unidade que a velocidade, ou converter a unidade para a mesma do deslocamento. Transforma Ou o quilômetro a por hora em velocidade. metro por segundo. Velocidade, né? Isso, muito bem. Então, ó, 18 km por hora. Me lembrem aí, como é que eu faço para converter para metros por segundo? Divide por 3,6. Muito bem, ó, nada do que a gente já não tenha visto. Faça o quê para remover as vírgulazinhas? A vírgula, né? Multiplica por 10. 10. Em cima fica quanto? 180 Embaixo. dividido por 16. Muito bem, 180 por 36. Dá 5. Dá 5. 5. Muito bem, então, ó, 5 metros por segundo, pô. Ligou? Então, significa que a cada segundo ele está andando 1 metro, está andando 5 metros. Então, veja, ó, em 1 segundo, esse cara aqui, ele anda 5 metros. Então, em quantos segundos ele vai ter andado? Quanto foi que esse cara andou nas 15 voltas que a gente já calculou? 6.000 600. metros. Muito bem, 6.000. Ó. Perfeito. Faço o meio pelos extremos, ó. 5x é igual a 6.000. Aí, como é que eu mando o 5 para o outro lado? Dividindo. Dividindo. Façam aí, então, 6.000 por 5, para a gente ver quanto é que dá. Dá 120, né? 1.200, não? 1.200. Isso, muito bem. 1.200 segundos. Mas ele quer, na verdade, em minutos. Como é que eu faço para transformar de segundos para minutos? Divide por 60. Muito bem, que a gente já viu lá atrás também, ó. Aí 0 em cima, 0 embaixo eu corto. 120 por 6. 2. 2. Isso, muito bem. 20, Nesse na caso, verdade. 20, né? Aí, nesse caso, ó, 20 minutos, ó. Letra C de casa. Muito diferente do que o Enem poderia nos cobrar. Claro, o enunciado mais curtinho, mas a ideia sempre a mesma, porque é isso aqui que eu quero, tá? Eu quero que vocês peguem primeiro a ideia da questão, vão treinando, gente, as listas vão ter 3. Questão de nível fácil, questão de nível médio, questão de nível difícil. Não pode passar para a questão de nível difícil sem antes ter visto a fácil e a média, tá? Prof, mas é porque eu já sou muito bom, velho. Eu não preciso, não. Mas volta, espera um pouquinho, tá? Faz primeiro as mais fáceis, as mais simples, para pegar a ideia, para ir se acostumando ali com a questão das multiplicações. Depois faz as médias, que vocês vão perceber que as médias, na verdade, a diferença para as fáceis nem são tanto os enunciados, mas é a quantidade de dado que você tem que lidar, né? E depois é que tu parte para as difíceis. Às vezes vão prometer que vão fazer isso, né? Não vão preguiçar, não, gente. Vão fazendo. Eu sei que é difícil. Não é difícil, não. Eu sei que é trabalhoso. Mas bora fazer, cara. Você começa a fazer, desenvolve esse hábito aí, ó, de estudo. Pelo menos estudar ali
fazendo as questões, né? Pode não fazer as 3 listas, mas faz pelo menos as mais importantes, que são as 2, que são as questões fáceis e as médias. E aí as difíceis vocês vão quebrando a cabeça ao longo dos anos aí. E quem não quiser, dependendo do curso que você tem o objetivo, nem precisa fazer, cara. Só faz mesmo se o curso que você quiser ser um curso, assim, muito concorrido. Aí eu recomendo que faça. Se não, cara, faz as fáceis e as médias, que já é mais do que suficiente. Mas não deixa de fazer. Beleza? Gente, obrigado. Beijão no coração de vocês. Estão liberados, viu? Estão livres de mim. Até a próxima. Cheiro. Beijo, 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 povo lindo. Até a próxima.